Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. No fim de fevereiro, aconteceu a solenidade de troca de comando na 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aqui em Mafra. Na ocasião, o capitão Marcelo dos Santos Rodrigues assumiu oficialmente o comando da unidade e hoje a gente recebe ele aqui no nosso estúdio para a gente conversar e ele contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Bom, para a gente iniciar, gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio hoje. Obrigado. E eu gostaria que você realmente se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória, tanto no Corpo de Bombeiros, quanto tua trajetória profissional, enfim, o que te leva ao comando aqui da nossa companhia. Então, tá bom. Uma boa tarde a todos. Então, a minha trajetória profissional, ela iniciou aos 18 anos no Exército, né? Por mais que eu fiz estágio antes ali, eram os estágios que todo estudante faz, né? O ensino médio, ali, depois no fundamental a gente não pode, a partir dos 14 tem o menor aprendiz, também não pude fazer esse. Mas com 18 anos eu fui chamado para entrar no Exército e fiz aquela formação básica. Aqui em Rio Negro tem o RCC, que tem o curso do NPOR, né, para o pessoal de cavalaria. Então, no meu caso, eu estava em Belo Horizonte à época, em Minas Gerais, e fiz no CPOR de lá, onde que haviam outros cursos, que não era cavalaria, tinha infantaria, intendência, e posteriormente, até alguns anos depois, entrou agora comunicações lá. Sim. E de lá, eu fazendo o curso básico lá, eu me formei e depois fui convidado a trabalhar na Escola de Sargento das Armas, que é no sul de Minas, em Três Corações, que faz a formação dos sargentos do Exército Brasileiro. De lá, eu fiquei ali 2006, 2007 e tive que sair por um período, mas insisti em procurar alguma vaga em algum outro quartel. E aí casou de eu conseguir uma vaga em Três Barras. E aí vim parar aqui no sul do país. Aí eu vim trabalhar ali em Três Barras de 2008 a 2012. Aí a convite de um coronel do bombeiro, que era comandante em Canoinhas, ele falou para eu fazer o concurso quando abriu, em 2011. E acabei entrando nesse concurso. E fazendo o curso em Florianópolis de 2012 a 2014. Sim. Então, após a minha formatura lá, a gente tem uma escolha de vagas e eu escolhi a área de Canoinhas, onde que eu fiz o curso aqui na região, pude trabalhar em Canoinhas, em São Bento, Porto União e após o período ali do estágio probatório que a gente tem, aí eu fiquei em Porto União, de 2014 a 2016. Posteriormente eu fui convidado para ir a Florianópolis, e aí eu fiquei lá nos últimos 10 anos, onde eu pude trabalhar 7 anos na diretoria de logística e finanças, que cuida de toda essa área do bombeiro para o estado. E lá eu pude trabalhar em algumas áreas. Inicialmente trabalhei em licitação por 2 anos, e nos outros 5 eu trabalhei cuidando do patrimônio, da frota, né, que são os veículos, e pude cuidar no último ano do almoxarifado também. Então, foram anos bem trabalhosos. Com certeza. Bom, aí a gente soma mais ou menos uns 20 anos de carreira, né? Contando o Exército também. Sim. Não, mas ainda eu não falei dos últimos 3, que os últimos 3 eu trabalhei no Colégio Policial Militar. Então por favor, polícia. por favor. Não, é só complementando. Sim, com certeza. Que dos últimos 10, 7 foram lá e os últimos 3 foram no Colégio Policial Militar, Feliciano Nunes Pires, que é a unidade dos colégios militares. Inicialmente só tinha uma unidade em Florianópolis e depois a polícia abriu para outras cidades. Hoje tem Lages, Joinville, Jaraguá do Sul, Chapecó, Laguna. Então tem essas unidades espalhadas pelo estado e talvez até ampliem, mas aí foram os últimos 3 anos. Perfeito. Bom, o que eu queria comentar é em relação à sua atuação, que é extensa, mas que também transita em várias áreas, né? Dentro tanto do Corpo de Bombeiros quanto do teu tempo no Exército. E eu gostaria de saber também o que todas essas tuas experiências foram. Qual que é a tua bagagem que você traz agora para estar no comando de uma companhia? Sim. Em Porto União também já trabalhei com a companhia e é o mesmo serviço. O que vai diferenciar é a população e a cidade, né? Então,
essa experiência fora me deu uma bagagem diferenciada, principalmente esse trabalho na diretoria, para poder fazer a parte administrativa aqui do quartel. Então, a questão aqui em Mafra é me ambientar com a turma, o efetivo aqui, que é diferente, né? Mas muitos deles foi até uma surpresa agradável, porque eu já conhecia eles de quando eu saí daqui. Já trabalhei com muitos deles. Então, foram pouquíssimos, assim, que foram novidade para mim ali, para trabalhar. E a questão toda é estar mantendo o efetivo motivado, que eles são motivados, manter eles bem treinados, manter aquela parte da frota funcionando, com os insumos, equipamentos prontos para trabalhar o que a população precisar, né? Perfeito. E como que você avalia, né, tanto a estrutura aqui da companhia na nossa cidade, quanto o trabalho que já é desenvolvido aqui pela corporação? O trabalho da corporação em geral, eles estão tentando sempre fazer as renovações, porque uma dificuldade que tem em qualquer lugar de serviço público é o dinheiro, né? O recurso público. Sim. E aí, aos poucos, o Estado vai se inovando, renovando estrutura física, estrutura de frota, os atendimentos. A gente também está tendo agora mudanças no nosso uniforme, então esse uniforme daqui a um breve tempo não será mais esse, né? Já estamos fazendo a troca com o tempo. Esse ano, inclusive, é o ano do centenário da corporação, né? Sim. São 100 anos do bombeiro no estado. Então, a gente tem uma série de eventos que estão acontecendo em decorrência dessas questões do atendimento da cidade. Então, aqui, o quartel ele foi renovado recentemente, tem uma parte totalmente nova. A frota em si, ela é bem jovem, assim, são poucos veículos que a gente precisa trocar para poder estar tudo renovado. E a gente está buscando as melhores práticas, né? Então a gente vê internacionalmente a evolução da atividade de bombeiro e aí a gente está tentando trazer isso daí da melhor forma possível para o nosso país, para a nossa realidade, né? Com certeza. E existe algum projeto ou alguma ação que a corporação às vezes realiza em alguns lugares, mas aqui em Mafra ainda não é tão fortalecido, às vezes algum projeto que você gostaria de implementar ou até de fortalecer, né? Pensando em conscientização, educação. Tem um projeto que foi implementado aqui pelos antecessores e que está sendo expandido para todo o estado agora, que foi o Bombeiro na Maternidade. Então, o nosso pessoal vai lá 2 vezes por semana, a gente quer procurar implementar o 3º dia, né, para ter mais dias lá, para a gente abarcar praticamente todas as parturientes que tiverem lá, para que elas já saiam com conhecimento básico e possam, inclusive, passar isso para os seus companheiros e tal. A questão toda é que ninguém nasce sabendo, né? Exato. Então, a mãe de primeira viagem, o pai de primeira viagem, eles precisam ter uma orientação básica, porque eles precisam desengasgar uma criança, eles precisam ter um primeiro cuidado com a criança, quais são os cuidados numa cozinha ou dentro de casa. Então, a gente passa toda uma parte básica para esses pais, né? Então, acontece já dentro do hospital, então ela já sai com um básico. Então, pelo menos, a gente já evita, para alguns, já evita problemas maiores. Então esse foi um projeto excelente aqui. E os outros, eles já são projetos antigos da corporação, que tem para crianças, jovens, adultos e a melhor idade. E hoje, pensando nas atividades da corporação aqui na cidade, a companhia ela atende tanto Mafra quanto Itaiópolis? A companhia, administrativamente, ela pega Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. Mas lá tem os quartéis e tem as equipes de trabalho. E você percebe alguma mudança, né? Você comentou estando em Porto União alguns anos atrás e hoje uma mudança aqui no Planalto Norte em relação ao crescimento de ocorrências ou até diferenças nesse tipo de ocorrências que acontecem nessa região aqui do estado? As ocorrências em si, o que pode ocorrer, isso não alterou. O que alterou para a Mafra em específico foi o volume de ocorrências, que antes haviam outras cidades com um maior número de ocorrências e Mafra disparou na frente das outras. Isso pode significar que provavelmente houve um aumento populacional, ou aumento das atividades, muito mais atendimento, muito mais conhecimento da própria população em poder nos acionar e antes eles não acionavam, então isso pode significar várias coisas, né? Sim. E de que forma a comunidade ela pode auxiliar no trabalho de vocês? Você acabou de falar sobre que a comunidade agora, provavelmente, enfim, sabe que pode contar com o bombeiro, no sentido pode
ligar, né? Pode pedir o atendimento, mas de que outras formas a comunidade pode auxiliar no trabalho de vocês? A gente pede à população que entre em contato com a gente para poder fazer os cursos que a gente oferece, de todos esses que já falei antes, para poder exatamente pegar mais alguma informação, quais são os cuidados, o que pode ser feito ou não pode ser feito, que isso trabalha a prevenção. Né? O ditado popular fala, né, melhor prevenir do que remediar. Sim. Então a gente prefere repassar a informação e trabalhar o pessoal na prevenção do que ter os problemas e depois ter que ir lá atender. Com certeza. Então, se a população puder vir fazer os cursos com a gente, vai ser excelente. E, claro, tem uma outra questão que a gente faz, que é a visitação do bombeiro, né, nas casas. Não consegue abarcar em todas as casas, nem todo ano. Isso, alguns recebem, outros não recebem. Não temos efetivo para poder ir em todas as casas, né? Sim. Mas aí, quando o nosso pessoal vai lá, a população ajuda muito da seguinte forma. Quando eles têm interesse, eles fazem uma ficha com a gente de contribuição espontânea e eles colocam isso na conta da Celesc, na conta de luz. Então, com esses recursos, por mais que a pessoa oferte lá R$2, R$5, R$10, o acúmulo desse valor por pessoa, em cada unidade residencial, isso para nós dá um montante que a gente consegue fazer manutenções e compras e aquisições, que a gente sabe que tudo tem que ter uma licitação, tem que ter mas só que tem coisa que a gente precisa de comprar na hora. E aí a gente não tem como. Aí com esse recurso a gente consegue comprar de forma mais facilitada e diferente da verba do Estado que tem que enfrentar toda uma burocracia para ser utilizada, né? Com certeza. Bom, comandante, eu gostaria de novamente agradecer a tua presença aqui com a gente hoje, conhecendo nossos estúdios. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a comunidade que vai te conhecer um pouco melhor, né, a partir desse próximo ano. Sim. Que a corporação continua de portas abertas, que todos possam fazer a visitação lá, possam conhecer as nossas viaturas, conversar com a gente e que a gente está em aberto para o que necessitar. Só a gente explica quais são os meios que a gente pode auxiliar, que a gente pode estar ajudando e estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a entrevista de hoje. Mais informações você acompanha no Jornal Diário de Rio Mapra. Muito obrigada.